Bom dia, família! Eu sou a Keila Nossi e como é bom estar mais um dia com você. Hoje eu espero que o Senhor já esteja aí trabalhando no seu coração, que você já tenha tido um tempo de oração para agradecer pelo dom da vida, pela possibilidade que você tem de estar ouvindo esse devocional, pela sua família, sua casa, que você já tenha entoado louvores de gratidão a Deus, celebrando por tudo que Ele é na sua vida e por tudo aquilo que Ele faz. E agora nós vamos então meditar na sua palavra. E hoje nós vamos fechar com chave de ouro. Nós tivemos aí alguns dias refletindo sobre a vida de Timóteo. Ontem nós estudamos alguns valores que nós podemos ver na vida dele e desenvolver em nós, que é o respeito, a honra, a fidelidade, a submissão, a humildade e tantos outros que eu tenho certeza que o Espírito Santo ministrou ao seu coração para que você dê testemunho de uma fé não fingida. Mas hoje nós vamos fechar aqui vendo um pouquinho sobre a mãe e a avó de Timóteo, que são Eunice e Lloyd. E nós vamos então ver que é mais importante do que dar à luz é transmitir uma vida abundante. Muito mais do que gerar crianças nesse mundo, é dar a vida abundante, é visualizar na vida dos nossos filhos, dos nossos netos, das nossas crianças aí, a vida de Deus sobre eles. Por isso eu te convido a pegar a sua Bíblia, a sua caneta, o seu bloco de anotação e nós vamos ler hoje 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5. O texto diz assim: Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Esse texto traz um traço muito interessante da biografia de Timóteo, que nós conversamos sobre ela lá no início, quando nós falamos sobre a importância de instruirmos as crianças naquilo que Deus tem para que elas não se desviem. Nós aqui estamos vendo Paulo trazendo essa referência sobre a vida de Timóteo, reconhecendo que a sua fé está fundamentada na vida da sua mãe e da sua avó. Com certeza, a graça de Deus na vida de Timóteo começou pela sua árvore genealógica, com 2 mulheres de uma fé notável, até que ele chegasse então à estatura de homem feito e um servo aí tremendamente usado por Deus na igreja primitiva. Deus, ele agiu na vida de Timóteo, fazendo com que a fé, o zelo pelo Senhor que a sua mãe e a sua avó tinham, fosse então transmitido a ele e esse legado desse continuidade. Não é muito bonito de ver isso, de ouvir e de testemunhar o impacto de uma geração na outra e do legado da palavra do Senhor nas nossas famílias? O próprio apóstolo Paulo reconhecendo que Timóteo herdou muito mais do que uma genética biológica, bens ou qualquer outra coisa da sua família. Ele herdou tudo o que ele precisava, que era a fé no Santo Deus. Você, que é pai, mãe, avô ou vó, já conseguiu imaginar a sua descendência sendo usada por Deus para transformar vidas e você ter a consciência de que você fez parte desse processo? Gente, o meu coração se emociona. Que coisa maravilhosa, que presente que Deus nos dá. Olha que privilégio que nós podemos viver quando nós passamos para a nossa geração aquilo que nós temos de mais importante, que é o nosso Deus. Mais do que uma herança material, mais do que bens, materiais, mais do que qualquer outra coisa, um estudo ou até hábitos culturais, nós podemos acordar todos os dias pensando em deixar um legado de uma fé inabalável para os nossos filhos e netos, pois a maior riqueza que eles podem desfrutar é a comunhão deles com Deus.
Nós não sabemos os planos específicos de Deus para a nossa descendência, mas certamente é da vontade dele que ensinemos a todos, desde a mais tenra idade, a viverem segundo o coração do Senhor, para que no futuro eles não se desviem. Então hoje eu quero te convidar a orar pela sua família, a orar, a clamar a Deus pela sua descendência. Então, aonde você estiver, coloque-se de joelho, vamos clamar ao Senhor, para que Ele venha intervir sobre as nossas famílias. Primeiro, agindo em nós, nos dando essa fé inabalável, esse caráter íntegro, os valores do reino, para que o nosso testemunho façam com que os nossos filhos e netos vejam que não há nada melhor do que o nosso Deus. Não há lugar melhor para estar do que na casa do Senhor. E que eles aprendam com o nosso exemplo e que as sementes que já foram lançadas e que estão sendo lançadas por nós possam germinar na vida deles. Feche os seus olhos, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, te agradecer pelos exemplos vivos que o Senhor nos deu para nos nortear e para fundamentar a nossa fé. Nós te agradecemos pela vida da Eunice, de Lloyd, que investiram, ó Pai, intencionalmente na vida de Timóteo, a tua palavra, e foram um exemplo para ele de uma fé inabalável, de servas humildes que buscaram ao Senhor. E muito obrigada porque Timóteo, ele absorveu isso e ele foi diligente, zeloso, e ele amou o Senhor com todo o seu ser. Ele foi um discípulo fiel a Paulo e ele, Senhor, mudou toda uma geração, fazendo coisas para o Senhor, sendo obediente. Por isso, por meio desse testemunho, nós nos colocamos de joelhos para clamar ao Senhor pelas nossas famílias. Pai, nós entregamos as nossas vidas diante do Senhor, para que o Senhor primeiro comece em nós, nos dando uma intimidade ainda maior, nos dando um comprometimento ainda maior com a tua palavra, um zelo, uma conduta exemplar, para que nós possamos dar um bom testemunho de uma fé não fingida, para que os nossos filhos, os nossos netos, a nossa geração entendam a grandiosidade, o poder, o amor, a revelação do Senhor, e que não há nada melhor para que eles possam buscar que não a sua presença e a tua sabedoria. Deus, nós clamamos pelas sementes que nós estamos colocando sobre os nossos lares. Os nossos filhos pequenos, os adolescentes, os jovens, nós colocamos eles diante do Senhor. Se há aqui, ó Deus, famílias com filhos distantes que estão caminhando longe do Senhor, que o Senhor intervenha agora com o teu poder, tire as escamas dos olhos, ó Deus, e faça, Senhor, com que essas crianças, esses adolescentes, esses jovens que ainda não conhecem ao Senhor, vejam na vida dos seus pais, dos seus tios, dos seus avós, daqueles que te conhecem a tua palavra, vejam a tua presença e tenham um anseio, sejam atraídos a ti, ó Pai. Que as sementes que já foram semeadas, plantadas, ó Deus, venham germinar, que venham frutificar, ó Deus, e que Deus, o Senhor, nos dê essa intencionalidade para que todos os dias nós possamos semear na vida dos outros a tua palavra, usando o nosso exemplo, vivendo os teus princípios, obedecendo aquilo que o Senhor nos ordena, e que a nossa geração, a nossa descendência venha ser assim também como Timóteo, firmada na tua palavra, propagadores, profetas, levitas, sacerdotes no templo do Senhor, entoando louvores a ti e levando, Senhor, o evangelho às nações. Que a tua palavra, ó Deus, permaneça em nosso meio, por meio das nossas vidas, por meio da nossa geração, porque ela será escrita, ó Deus, em corações, em vidas, e continuará, ó Deus, agindo no nosso meio até que o Senhor venha. Que o Senhor tome, ó Deus, as nossas casas, as nossas famílias diante do Senhor. Nós entregamos a ti e te agradecemos, porque nós sabemos que tu és fiel, tu és bondoso, tu és o Deus do impossível e o Senhor fará. Então, muito
muito, muito obrigada. É o que nós oramos nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e nos vemos em breve.